Desde o início da epidemia da AIDS, nos anos 80, o Brasil já registrou cerca de 700 mil casos da doença. No começo, ter o HIV era uma espécie de sentença de morte. Pronto, o mundo acabou. 24 horas de vida. Tentei me matar, mas não deu certo. O que aconteceu é que no passado, no começo da epidemia, as pessoas tinham medo dessa doença, porque era uma doença que matava todo mundo. Matava inclusive pessoas famosas, pessoas que tinham nome, artistas, personalidade. Então havia mais investimento da mídia, mais investimento da opinião pública, dos próprios governos, e as pessoas se protegiam mais. De um tempo para cá, como passou a ser uma doença crônica, as pessoas acabaram relaxando. O relaxamento de muitas pessoas na prevenção deve-se ao coquetel anti-AIDS que surgiu nos anos 90. Um dos primeiros a mostrar eficácia contra o HIV foi o AZT. Foi justamente nessa época que Nivaldo de Souza contraiu o vírus. Era caminhoneiro, tinha bom salário, uma casa confortável e uma família. Começou usando os chamados rebites, que são uma espécie de droga estimulante, e depois foi para as drogas injetáveis. Pegou o vírus da AIDS e perdeu tudo o que tinha. Hoje é morador de rua. Se perde tudo, né, cara? Se perde a dignidade, a identidade poxa, amigos, familiares. A AIDS mudou tua vida? Nossa, completamente. Ela me jogou no fundo do poço. Aí mais a droga conciliada. No início da epidemia, existiam os chamados grupos de risco, que eram os homossexuais, as prostitutas e os usuários de drogas injetáveis. Hoje, mais de 30 anos depois dos primeiros casos registrados no Brasil, já se sabe que o HIV não vê cor de pele, não vê condição financeira, idade ou sexo. Atinge todas aquelas pessoas que não se protegem. Rafael Kaminski tem 35 anos de idade. Está no grupo de maior incidência da doença. Sabia que o parceiro era portador do vírus HIV e não se protegeu. Eu sabia, que me avisaram que ele tinha, tudo assim, mas eu que não quis dar ouvidos. Né? Não, mas de repente pode ser que não pegue, não contraia, né? Porque até então eu estava bem, a minha saúde era ótima, era bem, era tudo assim, então de repente não pegue. Você sabia que a pessoa era soro positiva e você não se protegeu? Mas deve ter sido um momento de loucura, né? Na época eu bebia muito também, aí estava começando a conhecer as drogas também junto, né? Então foi numa dessas loucuras, dessas coisas assim, aconteceu. Na reportagem de amanhã, vamos mostrar o mapa da AIDS em Santa Catarina e a feminização do vírus HIV. Mostrou por praticamente todas as cidades, mas não estamos sozinhos. A região sul, que está entre as primeiras quando se fala em desenvolvimento humano, também está no topo do ranking quando o assunto é AIDS. Segundo o Ministério da Saúde, as cidades do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná ocupam as primeiras 14 posições. A líder é Porto Alegre. Nessa lista aparecem 6 cidades do nosso estado. O Nereu Ramos, em Florianópolis, é um hospital referência para todo o estado no tratamento de doenças infecto-contagiosas. 30% dos pacientes internados aqui são soropositivos. Os pacientes ficam em alas isoladas, pois como o vírus HIV ataca o sistema imunológico, é uma espécie de porta aberta para outras doenças, como tuberculose, pneumonia e a meningite. 30% dos que chegam doentes ao Hospital Nereu Ramos não sabiam que tinham o vírus HIV. Adoecem e o primeiro sintoma já eles sabem naquele momento que ficaram doentes, com uma pneumonia ou com uma meningite. Esses têm um choque muito maior, porque além de ficar doente, descobre que tem o vírus HIV. O outro percentual de pacientes são pacientes que já sabem que tem o vírus e que não se cuidam, não tomam remédio, não vão ao médico e não fazem o tratamento adequado e acabam adoecendo. A AIDS rompe barreiras e preconceitos. Dona Helena Pires, do Grupo de Apoio aos Portadores do Vírus HIV, trabalha com AIDS desde os primeiros casos registrados em Santa Catarina. Hoje, quando se fala em AIDS,
Qual é a primeira coisa que passa na sua cabeça? A primeira coisa é a dor. Ainda é discriminação, ainda é preconceito, ainda é a luta de todo dia de ter que tomar remédios, de ir em busca de médico, e uma grande dificuldade que se encontra ainda, se esbarra na frente do preconceito e da discriminação. Uma das preocupações atuais das autoridades de saúde é a feminização da doença. Cresce a cada dia o número de mulheres infectadas. Esta senhora, que prefere não ser identificada, é mãe de 2 filhos. Pegou o vírus do ex-companheiro. Se um homem com HIV positivo é difícil, como é que é a vida de uma mulher soropositiva? É ruim, é bem difícil, porque quando as pessoas não sabem que a gente tem, a gente já desconfia que elas pensam que a gente tem. Então é bem complicado, sabe? Que, eu tenho, será que ela ou ele, seja lá quem for, o teu patrão, o teu colega de trabalho, se ele descobrir. Na reportagem de amanhã, vamos mostrar o crescimento dos números da AIDS em jovens e idosos. Este sorriso esconde um drama. Helena tem 19 anos e é portadora do vírus da AIDS. Contraiu o HIV antes mesmo de nascer. O vírus foi transmitido a ela ainda dentro do ventre da mãe. É a chamada transmissão vertical. Foi uma vida de abandono e solidão. Morou no Lar Recanto do Carinho, em Florianópolis, para onde são levadas as crianças com AIDS e a família não tem condições de mantê-las. Começou cedo na luta contra a discriminação. Eu tinha minha família, mas a minha família são alcoólica, minha família de sangue. E elas me batiam. Todo dia, quando chegava o final de semana, eu tinha medo de ir para lá, para casa da minha família. Daí eu chegava no recanto toda machucada. E a tia perguntava o que era isso. E eu não falava, para eu não perder convivência com a minha família. Daí eu inventava. Que a minha avó me batia. Porque a minha avó falava que eu matei a minha mãe. Mas não é isso. Cada um me falou. Minha mãe morreu por causa que estava na hora. Um levantamento do Ministério da Saúde indica que o número de jovens infectados pelo vírus da AIDS está em ascensão. Para a psicóloga Nilceia Antunes, a inconsequência da própria idade leva os garotos e garotas ao sexo desprotegido. A característica do jovem é essa, do aqui e do agora, da onipotência. Então, a gente precisa estar trabalhando com esses jovens a partir dessas características deles e do que também, às vezes, a mídia traz informações deturpadas através de novela, através de um comercial. Né? Então, assim, a gente precisa estar inserido nesse mundo do jovem para poder estar discutindo com ele. Mas inconsequentes não são só os jovens. Os vovôs e vovós que fazem sexo sem proteção também pegam AIDS. Nos últimos 10 anos, os casos de soropositivos na terceira idade dobraram. Eu acho que esse estímulo, a Viagra, essa sexualidade que estão levando para o mundo da terceira idade, eu posso hoje fazer sexo até 100 anos, mas não me falaram para mim das doenças. O idoso, quando se descobre portador do vírus HIV ou portador de uma hepatite, ele toma conhecimento disso quando tem uma terceira ou quarta doença. Isso magoa. Isso também, ele próprio se discrimina. Ele próprio se sente fragilizado perante o enfrentamento dessa doença. E isso é muito grave. Este senhor de 63 anos de idade, que prefere manter o anonimato, tem o vírus HIV e diz que está longe de pendurar as chuteiras. Pai de 4 filhos e divorciado, ele sempre carrega no bolso vários comprimidos para a disfunção erétil ou impotência sexual, mas esquece o principal, que é o preservativo. Quando o senhor olhou no resultado e leu positivo, o que passou na sua cabeça? 24 horas de vida. Tentei me matar, mas não deu certo. O mesmo cenário no centro de Florianópolis, que atrai milhares de turistas, atrai também vovôs em busca do sexo fácil. É que muitas senhoras acima dos 60 anos também vêm se prostituir aqui neste local. Elas trabalham todos os dias, inclusive domingos e feriados. As vovós não quiseram gravar entrevista.
mas disseram que o programa varia de 20 a 30 reais. A clientela é formada basicamente por idosos. Hoje no Brasil, mais de 300 mil pacientes estão em tratamento com o coquetel anti-AIDS, que consome milhões de reais todos os anos. A maioria dos portadores do vírus HIV que entrevistamos nesta série de reportagem abandonaram o tratamento com o coquetel anti-AIDS. O motivo são os efeitos colaterais, como tontura, náusea, inflamação do fígado e até delírios. Não é todo mundo que consegue tomar os medicamentos de forma correta. Algumas pessoas conseguem, outras não. É difícil. Jovens, meninos, meninas, que querem ter uma vida normal, querem fazer uso de... querem beber, querem se divertir, né? Querem ir para suas baladas, e o remédio atrapalha isso. Você pode prolongar a sua vida, pode melhorar a qualidade de vida, mas os remédios são complicados, não tem cura e mata.